Bom dia, galera. Bom dia, Foz do Iguaçu. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui no Instagram é bom dia, mas para quem vai assistir depois, pode ser boa tarde, boa noite. Bom dia, Paraná. Bom dia, Brasil. Bom dia, aquela câmera lá, mundo, porque esse episódio aqui vai pro mundo todo, porque nós temos hoje aqui, nós estamos com uma celebridade aqui no estúdio Leme, no podcast É Isso Aí, nós estamos com o Vitor Salmoria. Você não sabe quem é esse cara, você não tem noção quem é esse cara. Conheci há algum tempo, eu acho que já tem próximo de uns 7, 8 anos. O cara é aventureiro desde quando ele não tirava o pé do chão. Agora ele tira o pé do chão. Agora o cara visita vulcão, agora o cara visita, sei lá, ele vai contar aí pra vocês. Mas o cara é aventureiro, empreendedor, sabe? Cozinheiro, skatista também. Estou aqui com o Vitor Salmoria, um rapaz de 30 e poucos anos, latino-americano, com ou sem dinheiro no banco, com amigos importantes, que veio do interior. Ele é beltronense, ele nasceu em Francisco Beltrão, mas bem novinho ainda, nem lembra, né? Nem lembra. Ainda de fralda foi para Chopinzinho. Quem não sabe onde fica Chopinzinho não sabe o que é o paraíso no Paraná. Um abraço já de cara, sabe para quem? O pessoal da família De Carli, o pessoal da família Grace e, é claro, o pessoal da família Salmoria, que tá lá em Chopinzinho, né? Pro meu amigo Cavalão. Quem não sabe o que é o Cavalão também não conhece o mundo. Estamos aqui com o Vitor, que no momento está fazendo uma fantástica volta ao mundo, que começou lá na Copa do Mundo, na última, na mais recente Copa do Mundo, e se estenderá até ele cumprir o propósito. Bom dia, Vitor! Bom dia, Emerson. Bom dia, muito obrigado pelo convite. É um prazer imenso estar aqui falando com vocês, contando um pouquinho dessa história, dessa fantástica volta ao mundo, explicando para as pessoas, né, que querem conhecer um pouco mais o projeto. Se você ainda não segue, vai poder se familiarizar um pouco mais no Instagram, no YouTube, Fantástica Volta ao Mundo, onde eu trago esse conteúdo do mundo que a gente vai conversar hoje para as pessoas. Basicamente é isso. Quando a gente fala de fantástico, né? Fantástico. Acho que o brasileiro já está acostumado com essa palavra de fantástico, porque foi inserido na mentalidade que tudo que o brasileiro faz tem que ser fantástico, né? Para o mundo ver mesmo, né? No futebol, seja onde for, no automobilismo, estava vendo falar do Ayrton Senna imortal. Você deve ter viajado por aí, deve ter visto marcas dos brasileiros, né? Pelo mundo afora. Vitor, perguntas são muitas, mas a gente aceita também, você que está nos vendo agora no Instagram, a gente aceita perguntas também, tá? Não quero ser o dono do questionário aqui, mas assim, já conheceram um pouquinho do Vitor, mas eu queria ouvir agora dele. Quem é esse Vitor? Como que é o Vitor, sabe? Na intimidade, fora da intimidade, com o rosto fora da porta, câmeras, fora da janela, fora de casa. Então, meu nome é Vitor Salmoria, eu tenho 33 anos, um jovem, um latino-americano sonhador, e eu me considero um curioso, sabe? Eu acho que muitas pessoas perguntavam como que você decidiu parar tudo que você tinha de uma vida tradicional para assumir e fazer uma vida aventureira pelo mundo, né? Para quem não sabe, eu basicamente sou formado em administração, tive uma carreira, tive uma indústria, fui um empreendedor, tive uma indústria de sorvete, mas dentro do meu íntimo, eu sempre parecia que eu tinha esse desejo de fazer uma viagem pelo mundo, eu queria conhecer o mundo. O porquê? Eu acho que porque eu sou curioso mesmo, porque eu sempre gostei de saber como as coisas funcionavam e principalmente como era lá fora. Então, desde 15 anos de idade, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, onde com 15 anos eu morei 1 ano no México. Esse 1 ano eu fiquei longe da minha mãe, do meu pai, sem ver eles. Muitas vezes passava 2, 3 semanas sem ter contato nenhum, porque em 2006 o nosso nível de comunicação não existia WhatsApp, não existia Facebook, não existia nada. E aí eu descobri que, primeiro, você viver sozinho pelo mundo é uma aventura que eu gostava, e segundo, que o mundo era muito maior do que a gente tinha noção dentro lá de Chopinzinho, dentro de Beltrão, dentro da nossa bolha que a gente vive, indiferente do lugar do mundo que você vive uma bolha, né? Repleto de verdades absolutas que só são verdades aonde você está, né? E a partir do momento que você ousa olhar para fora, você começa a ser bombardeado com outras verdades. E eu queria descobrir essas verdades, basicamente por curiosidade mesmo, por querer saber, entender. Então, tive uma carreira tradicional, depois que eu vendi a minha empresa, fui trabalhar no mercado tradicional, trabalhei até em Foz, morei 1 ano em Foz do Iguaçu, trabalhando numa concessionária de automóveis aqui na Hyundai.
Mas essa vontade de conhecer o mundo sempre foi maior do que qualquer outro plano que eu tive. Até que um dia eu falei, quer saber? Eu vou cair no mundo, vou ousar. Tem um amigo que faz algo parecido e ele tem uma frase muito bonita e eu assumi essa frase para mim também. Ele fala assim, eu não quero levar isso pro caixão. Eu não quero levar isso para minha velhice, para imaginar como teria sido, né? Então, se for para dar errado, que dê, né? Mas eu prefiro saber que deu errado do que ter a dúvida de se tivesse dado certo, né? E se eu tivesse tentado, né? Então, basicamente isso. Hoje, a minha definição é essa. Eu sou um curioso que gosta de mundo, que gosta de história, que gosta de pessoas. E eu resolvi experienciar isso através de uma viagem. Criei um projeto, pedi a conta, guardei dinheiro, me programei, fui estudar inglês. Não é algo totalmente a loucura como parece ser, né? Você largar uma vida tradicional para pegar uma mochila de 8 quilos e sair por países como Afeganistão, Paquistão, países muitos em guerra civil, como Mianmar, como Sri Lanka que eu passei. Mas tem um propósito, tem um porquê, né? E aí é isso. Basicamente sou eu, um jovem curioso com vontade de conhecer o mundo. Tá aí. Você que ainda não consegue se definir no cenário que você vive, pega um pouquinho disso aqui. Nós vamos fazer alguns cortes e vou mandar para você postar lá no seu Instagram. Pode Sabe postar. que, pontuando algumas coisas que você já apresentou ali, dá para perceber que o espírito empreendedor não saiu do espírito aventureiro viajante, né? Quando você vê alguém com mochila nas costas, nós que somos aqui de Foz do Iguaçu, a gente está acostumado com isso. Saiba que existe um planejamento, sabe? Existe um projeto e existe, acima de tudo, aquele foco, aquela vontade. O cara não saiu sem saber onde ele queria chegar e ele não saiu não pensando em voltar, porque existe o Porto Seguro, né? Claro. Existe Cascavel, que tá tua mãe, existe Chopinzinho, existe Beltrão, existe os amigos de Foz, não sabe que existe aí no Porto Seguro. Então, eu acho que você já respondeu algo bastante importante, que é essa ideia de viajar. E eu acredito que a fundo no que tem sido essa viagem, né, Vitor? Porque nada, nos últimos um ano e pouquinho, um ano e meio, foram quase 50 países, né? Pelo que eu estou contando ali, tem um cronômetro, tá? No Instagram dele tem um marcador, tem um contador ali. Exato. Serão 211 países. 211. Não sabemos mais qual é o tempo final, Não. mas já foram 49, 51 51 desse ano. Foram 49 na primeira temporada. Esse ano a gente fez Argentina e Chile. 51. Por onde começar essa viagem? Qual foi a ideia? Basicamente, como você falou em relação ao projeto, né? Quando eu defini que ia fazer isso, eu defini que eu precisava de uma profissão, né? Porque o projeto precisa ser sustentável, você precisa gerar receita, você precisa ganhar dinheiro. Porque senão eu não ia ter dinheiro para fazer tudo e não estava disposto a ficar gastando dinheiro, sendo que sim, eu poderia agregar valor de alguma maneira. Então eu acabei decidindo ser um criador de conteúdo digital. Falei, olha, é uma coisa que me interessa, é uma coisa que existe a possibilidade de rentabilidade, de você ganhar uma grana. E principalmente, o que num primeiro momento talvez não era um foco tão grande e acabou virando depois que eu experienciei isso, é levar as pessoas comigo, sabe? Hoje o meu maior prazer de todos é receber as mensagens das pessoas falando assim, eu vejo o mundo, eu viajo com você, eu estou junto com você. Agora que eu fiquei parado alguns dias em Cascavel para resolver algumas coisas particulares, as pessoas mandando mensagem falando, poxa, Vitor, a gente está aqui na ânsia de viajar com você, vai logo, sai, né? Cai no mundo de novo. Então, essa opção por ser um criador de conteúdo digital, depois eu vim a descobrir que o prazer é esse. Você parece que sozinho a felicidade ela é incompleta, né? E por mais que eu esteja sozinho enquanto viajando, eu tenho hoje, né, nas redes sociais um público, e não é nem só um número que você fala que é 100 mil, 200 mil, não é isso. Eu sei que dentro desse número tem várias pessoas lá nas suas casas, muitos sonhadores, muitos curiosos assim como eu, que talvez não tiveram a oportunidade, ou não tiveram a coragem, ou não tiveram... Porque não é normal uma pessoa fazer o que eu tô fazendo, não é? A pessoa nem pode ser normal para fazer um negócio desse, tem que ser meio doido da cabeça. Então, eu assumi basicamente isso, sabe? Eu assumi essa questão do projeto de virar um criador de conteúdo digital para rentabilizar o meu projeto e para poder levar as pessoas comigo. Aí, quando eu desenhei isso, eu percebi que se eu começo pela América do Sul, por exemplo,
a América do Sul ela é muito visada pelos viajantes, principalmente de carro. Então todo mundo que estava criando conteúdo, muita gente que criava conteúdo começava por aqui e acabava se tornando um conteúdo um pouco repetitivo, porque se tem 100 pessoas visitando o mesmo lugar, não vai ter muito mais o que mostrar. Eu falei assim, eu vou começar pela Ásia. A Ásia também tem muita gente lá, sem dúvida nenhuma, mas não chega nenhuma vírgula de perto de que tem gente fazendo conteúdo aqui. Falei assim, então eu vou passar por Afeganistão, eu vou passar por Paquistão, eu vou passar por Mianmar, eu vou passar por lugares, por exemplo, Brunei. Eu lembro no ano passado de brasileiros que passaram em Brunei, não chegou a 10. Então imagina, 10 brasileiros pisaram no país. É esses lugares que eu gosto de ir, porque é esses lugares que eu vou levar pessoas que nunca vão para Brunei. A Argentina, todo mundo vai, tem a chance de ir pelo menos, né? Muito mais próximo. Então eu acabei falando, eu vou fazer a Ásia nesse primeiro ano. Primeiro, para também dar um pump no meu projeto em relação ao número de seguidores, porque é uma métrica de trabalho, né? Você precisa ter seguidores para conseguir as parcerias, para isso, para aquilo. Vou trazer um conteúdo diferenciado. A Ásia não é cara. Depois que você está lá, viajar por ela não é um continente muito caro. É um continente absurdamente diverso. Eu comentei isso, eu fui num outro podcast essa semana, eu comentei. Quando a gente fala de Ásia, talvez para o brasileiro mais leigo, ele entende talvez um oriental, ele entende um... Mas quando a gente fala de Ásia, a gente está falando de Arábia Saudita e a gente está falando de Japão. Então a gente tem uma distância de culturas que são quase que interplanetárias, né? Se você pegar a cultura da Arábia Saudita, a cultura do Japão, daí você compara com a cultura da Rússia, que também faz parte da Ásia, são 3 polos totalmente distintos. De brincadeira ali, são 3 mundos, né? 3 mundos, né? E a gente normalmente acha que a Ásia é coloca no mesmo potinho e é aquilo ali. Asiático. O asiático, o oriental. Com palitinho. Exatamente. Então, assim, descobrir essa Ásia era algo que me fazia. Eu acho que a Ásia tem 48 países, agora eu não vou lembrar exatamente. Eu sei falar todos, mas eu não lembro o número. Mas eu visitei, faltam 13 para eu terminar. Então, assim, eu consegui fazer uma imersão bem interessante lá, sabe? Consegui passar por lugares bem... 13 países para fechar todos os países que são considerados ocidentais. Orientais, né? Oriente e Ocidente. Exato. Ásia, a Ásia tem oriental e ocidental. Né? Exato, mas tem é do continente asiático, né? Todos do continente asiático. E além desses, eu fiz alguns que também é um desafio para viajantes, muito desafiador, que é a Oceania. São vários países que eu nunca tinha ouvido falar na vida. Eu pisei, por exemplo, Samoa, por exemplo, Guam. Se procurar em alguma agência de turismo, não tem. Não vai. Não tem pacote eu pra lá. garanto para você. Se você procurar em uma agência de turismo e você falar Samoa pro agente de turismo, ele não vai saber onde é. A não ser que ele... chinelo aqui no Brasil, sandálias. De Guam? Que tinha esse nome. Assim. Guam? Não, era a marca. Era a marca. Mas olha que engraçado, falando isso. O produto brasileiro que você comentou ali, do Brasil pelo mundo, o produto brasileiro mais encontrado do mundo é um chinelo. Em Guam, eu lembro como se fosse hoje, em Guam, em várias lojas, tem um big de um stand de Havaianas. O comercial da Havaianas, eu faço um adendo, um parabéns aí para vocês. Vocês chegavam em um lugar que eu nem sabia que existia e estão lá em lojas boas, em lugares de destaque, de venda. Nossa, em quantos países no mundo eu cheguei e eu olhava todo mundo usando Havaiana e eu falava assim, nossa, cara, que orgulho, né? Pra mim é um orgulho, poxa, é uma empresa brasileira, 100% brasileiro. Produto brasileiro com a cara do Brasil. Eles não americanizaram, eles não fizeram nenhuma alteração. É do jeito que inventaram, conseguem vender pelo mundo. O teu ritmo, o teu tom é muito bom, dá até dó de interromper. Imagina, fica à vontade. Mas o seguinte, o que eu percebi? Se você citou uma marca brasileira, que a gente tem percebido aí, que ela é universal já. Uma reportagem agora dessa semana, nós somos produtores de 1/3 do frango que é consumido pelo mundo inteiro. E não é nós, quando eu falo nós, Brasil, não, é nós, nossa região aqui, é sul do Brasil e tudo mais. Então o brasileiro é visto lá de uma certa forma assim como um expoente ímpar, alguém que se sobressai. Como que era
alguém que te recebia, você se preparava para chegar nos lugares. Você não chegava lá de mala nas costas e falava, hi. Você se preparava. Como que era receber um brasileiro? Tinha muita curiosidade, tinha muita vontade de absorver alguma coisa desse país? Como que era isso, assim? Isso é muito legal, muito legal. Eu falo que você vai ter orgulho de ser brasileiro, caso você não tenha, quando você viajar, principalmente para o continente asiático e também a Oceania. A Europa não tanto, porque tem muitos brasileiros lá. Mas eu fui o primeiro brasileiro da vida de muita gente. Eu tive esse prazer de muita gente quando eu falava assim, where are you from? Ah, Brasil. Se eu tivesse uma câmera no celular, aqui no óculos, em algum lugar, para filmar as reações, era unânime, cara. Brasil! Nós somos um povo quisto, nós somos um povo que é visto como alegre, e eu te falo por quê, e aí vem um contraponto, assim, né? Por conta do futebol. Acreditava que ia sair isso. Nós somos extremamente conhecidos, extremamente quistos por conta do futebol. Por quê? Por conta do futebol alegre. Por conta do futebol com a dança do Neymar, com a dança do Vini Júnior, que às vezes para muita gente acha que é firula, que isso, que é aquilo, mas que em muito lugar do mundo... Um monte de piazinho tentando fazer igual. Igual. E outra, a reação era incrível. Neymar! Neymar! Cara, eu culpo um pouco o Neymar também, né? Por um pouco das procedências, enfim, das decisões da vida dele, mas pelo amor de Deus, quem sou eu, né? Pra falar da vida do outro. Mas se o Neymar tivesse sido se aplicado um pouquinho mais, cara, ele teria sido um rei. Porque o quanto ele é quisto pelo mundo, o quanto essas crianças amam esse cara, é inacreditável. Eu percebi que a capa do teu Instagram, a postagem que tá fixada ali é com a camisa do Brasil, né? Brasil. Até era essa foto que eu queria para colocar na nossa capa do vídeo aí, tá? Então o futebol é o expoente. Consegue ver expoente. mais alguma marca assim do brasileiro fora? Eu tive o Senna. O Senna, ele é muito conhecido, mas ele é por um público, vamos colocar assim, 40 a mais. Sim. E eu tive talvez mais acesso a 40 a menos. Como quem vai estar mais disposto a receber um viajante meio doido pelo mundo, normalmente é uma galera um pouco mais nova, né? Principalmente porque como eu fazia contato com as pessoas é pela internet. Então, assim, quem vai estar nesses grupos de internet, de viajante, então não era um nome que eu ouvia muito frequente, mas sim eu ouvi muito, muito Senna. As Havaianas é um ponto. O café brasileiro é um lugar que é um ponto que... O mundo todo toma café também? Toma muito café? Muito, 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 muito. Tem algumas culturas asiáticas que é mais chá. Por exemplo, Paquistão não se toma café. Raríssimo café no Paquistão, raríssimo. É artigo de turista lá. Mas o chá é 7, 8 vezes por dia. Mas na grande maioria dos países, Índia, por exemplo, Índia é café, 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 café. E aí, quando você chega num lugar um pouco mais requintado, sempre vai ter lá Brazilian Coffee e Colombian Coffee. São os dois cafés respeitados. Que é vendido como algo de padrão. É o café brasileiro. E é interessante que talvez, né, para as pessoas um pouco mais leigas aqui, não tem essa noção que o café brasileiro no mundo, ele é um café respeitado. Claro, não é o café tradicional que a gente toma no dia a dia. Sim. É o nível exportação. Mas em várias cafeterias é um ponto que me chamou muito a atenção. O café do Brasil. Cara, eu já viajo contigo desde o começo. Eu acho que eu sou o segundo seguidor. Terceiro. Teu pai e tua mãe, eu sou o terceiro. Que maravilha, eu fico honrado. Brincadeira. Eu viajo contigo. Eu percebo a tua imersão, tá? As perguntas aqui, nós já estamos já na 25ª, tá? Nessa conversa aqui. Eu pergunto a tua imersão, mas algo que me chamou muito a atenção, que você consegue fazer uma relação cultura que entra, né? Política, religião, quando houve a questão, houve até uma discussão da valorização da mulher, do tratamento da mulher em alguns países. Acredito que não saberia te falar qual é o nome do país que foi isso. Afeganistão, provavelmente. Provavelmente. Quando você participou daquele casamento, cara, até uma coisa curiosa, assim, a maioria das suas estadas as pessoas te recebem, as pessoas... Couchsurf, que fala, Couchsurf, exatamente. A maioria a grande maioria. Que eu fiquei em hostel ou em hotéis foram talvez nem 20%. Grupo de viajantes nas redes sociais. Exato.
muitos casos, assim, a grande maioria dos casos foi Couchsurfing. Para quem não conhece, Couchsurfing é uma rede social, é como se fosse um Airbnb, se você sabe o que é o Airbnb, onde a pessoa coloca a casa dela à disposição para receber alguém, só que a pessoa que vai ser recebida não paga nada. Só que também não é sozinho, você não vai ficar na casa da pessoa sozinho, você vai ficar na casa da pessoa com a pessoa lá. É como se você fosse receber um parente na sua casa, só que é um aleatório, é um cara que está viajando o mundo. É uma comunidade que foi criada de viajantes que ajudam viajantes. E aí as pessoas perguntam, nossa, mas que loucura, como que você coloca alguém desconhecido na sua casa? Existe dentro da plataforma um sistema de avaliação. Então, por exemplo, eu tenho as minhas reviews, como no Airbnb. O difícil é você conseguir as primeiras reviews, né? Onde as pessoas vão te avaliar ou te aceitar. Mas depois que você tem lá 5, 6 reviews, você esteve na casa do João, e o João foi lá e escreveu um texto muito bom sobre você. Esteve na casa do José, e ele escreveu um texto legal. E aí você também avalia a casa das pessoas quando você fica. Então tem 2 reviews. O cara vai fazer uma para mim e eu faço uma para ele. Isso faz com que você e também ele já também partam de um princípio de respeito, porque se você fizer alguma coisa de errado na casa dele, ele vai escrever no seu Couchsurfing e talvez você nunca mais consiga achar. Fecha as portas, né? Fecha as portas, exatamente. Assim como no Airbnb, se o cara fizer uma péssima review sobre você, dificilmente vai te trazer novos clientes. Então eu fiquei em Couchsurfing, mais de 40 países eu fiquei em Couchsurfings, em casa de pessoas. Sim. Outras situações foram casa de brasileiros, por exemplo, tanto na Espanha quanto no Uzbequistão, colocavam assim, eu não consegui Couchsurfing, não consegui ninguém, eu ia no Brasileiros em Barcelona, por exemplo, Brasileiros em Barcelona, fui lá, coloquei, pessoal, meu nome é Vitor, eu tenho um projeto, viajar a todos os países do mundo, assim, assado, caso alguém queira me receber aí, estou aberto. Teve umas 10 pessoas tirando sarro, a 11ª, o chefe Magno, um cara maravilhoso, Vitor, eu vi que todo mundo tá tirando sarro, eu vou te receber na minha casa por conta disso, para mostrar que sim, tem brasileiros ajudando brasileiros pelo mundo. Fiquei 5 dias em Barcelona na casa dele, uma família maravilhosa, um chefe de cozinha preparou um pato para mim. Eu acho que eu participei dessa parte. Maravilhoso. Depois no Uzbequistão, a mesma coisa, coloquei no grupo. No grupo de brasileiros em Uzbequistão tinha 5 pessoas, e era um grupo que estava parado há não sei quantos anos. Eu mandei mensagem para uma mulher. Ela falou assim, fui no Facebook dela, particular, oi, tudo bem, bababá. Eu não moro mais no Uzbequistão, mas esse meu amigo mora. E aí ela me mandou o link, um Instagram dele, de um outro rapaz. Entrei em contato com ele, ele falou, pode vir para minha casa. E assim você vai. Eu conheci gente num táxi e fiquei 25 dias na casa dele. Tipo assim, compartilhou um táxi. Não, vem para minha casa. Depois você fica... Isso no Afeganistão, né? Para falar um nível assim... Ficar na casa de alguém não é tão ruim, mas no Afeganistão é algo que é quase que inimaginável hoje em dia. Eu fiquei 25 dias na casa de um cara que eu conheci num táxi, indo pra fronteira, pra entrar no Afeganistão. Eu conheci o cara, a gente ficou amigo no táxi. Ele falou, não, fica na minha casa, fica lá hoje. Daí depois do primeiro dia ele falou, não, fica até o final de semana que vem que eu vou te levar a viajar. Vou levar você. Passou o final de semana, a gente viajou, ele falou assim, não... O meu noivado é daqui 2 semanas. Meu Deus. Do casamento. O meu noivado é daqui 2 semanas. O cara te emprestou até as roupas. Tudo, o tempo inteiro. Todas as roupas ele me deu roupa, porque lá ele não queria que eu saísse com roupa as nossas roupas tradicionais, entendi, porque chamava muita atenção. E aí, como o sistema do Talibã ainda tem muito cuidado, dá pra falar assim, com turistas, por conta que eles imaginam que possam ser espiões, eles... Se você tá com uma roupa civil, eu saí com camiseta do Brasil. Eu tava no 10º dia, eu falei, cara, eu vou sair do jeito que eu quero pra também experienciar isso. Isso aí não tive problema nenhum. Os caras nem faziam nada de pergunta. Mas daí, se eles acham que você é afegão, eles não vão ficar te perguntando o tempo inteiro. Agora, se você tá vestido como estrangeiro, aí vai vir um perguntar. Daí você vai andar 100 metros, outro vai te ver, também vai vir perguntar. Carteirada. Exatamente. Mas, enfim... Tive várias experiências. Teve um cara muito engraçado. Eu conheci dentro de um barco. Eu tava indo pra uma ilha, lá em Samoa, e eu tava mentalizando. Eu falei assim, eu vou achar alguém pra eu ficar na casa. De repente, numa balsa, atravessando 1 hora de travessia, de uma ilha pra outra, senta um cara do meu lado, aleatório, assim, cheio de lugar pra sentar, um negócio meio vazio, chega um local, senta do meu lado. Aí a gente começou a conversar, pá.
E aí eu sempre dou uma pescada, né? Eu sou comercial, então eu sei mais ou menos como as coisas funcionam. Falei assim, cara, normalmente eu fico na casa das pessoas, assim, essa. Daí o cara, se ele vai te convidar, ele já aproveita. E as pessoas são muito hospitaleiras, elas convidam. Aí ele falou assim, eu tô indo pra casa da minha irmã, passar o final de semana. Se você quiser, você pode ir ficar lá. Nossa, excelente, era o que eu tava procurando. O cara convidando você pra ir na casa da irmã. Da irmã, não, mas essa história é um pouquinho mais embaixo. Falei, pô, maravilha, cara, que bom, fico feliz, agradeço, quero sim. Passou mais uns 20 minutos de conversa, ele falou, viu, eu preciso te contar uma coisa. Falei, conta, né? Que pode ser, né? O que será? Ele falou assim, eu tô preso. Eu tô há 7 anos na prisão e esse final de semana que eu tô saindo é como se fosse a minha saidinha de reabilitação. Então a gente vai na casa da minha irmã, ela nem sabe que eu tô indo. Imagina, ela nem sabia que ele tava indo e ele já tava levando um terceiro, né? E ele tava preso. Cara, nisso, eu dentro de um barco, numa ilha totalmente aleatória, sem saber, assim, eu comecei a rezar. Eu falei assim, Deus, vou ou não vou, né, cara? O que eu faço agora? Como que eu vou falar pro cara que eu tenho o coração mole? Falar, ô amigo, desculpa, cara, acabei de receber uma ligação aqui. Não tinha como. Aí eu falei assim, rezei também na hora e falei, seja o que Deus quiser, né? Me proteja, me meteu nessa, agora me tira. Fui pra casa dele, isso era sexta-feira. Daí ele falou, na segunda-feira eu tenho que voltar pra essa ilha que era como se fosse a capital, a ilha principal, porque eu tenho que voltar pra prisão. Na segunda eu me apresento de novo e vou pra cadeia. Em resumo, eu cheguei na casa dele, eu passei o final de semana inteiro com ele, super querido, uma família linda, assim, muito, muito humilde, muito simples, tudo muito simples. Mas muito quistos, prepararam umas comidas especiais pra mim, 5 crianças na casa. Quando eu cheguei na casa e vi que tinha 5 crianças, falei, não vai acontecer nada, tipo, o cara não vai fazer nenhuma maldade comigo. Fiquei fiquei o final de semana na casa dele, voltei com ele pra outra ilha na segunda-feira de manhã, fui com ele até na frente da prisão. Ele colocou a camisetinha lá branca de detento, a gente se deu um abraço. E eu não perguntei pra ele o que ele tinha feito. O que ele tinha feito. Qual foi o BO, né? Qual foi o crime dele. Mas é visível isso aí. Eu acho que a gente foi pra um caminho que ia ser mais pro final, mas já chegou. O que a gente percebe? A ideia de preconceito, né? Preconceito. A palavra prisão te chamou a atenção. Ninguém vai pra prisão porque fez coisa legal, fez coisa boa. Tá? Mas o fato de você ter quebrado, falar assim, prisão... Tá pagando, tá indo para casa. O que vai adiantar eu saber o que esse cara fez? Imagina que ele tivesse matado uns 10 e cortado em pedacinho, feito churrasco, e você não teria sobrevivido à tua ansiedade, né? Com certeza. Eu vejo que existe uma quebra de preconceito quando a gente começa a visitar. E eu vou tocar num assunto aqui que eu percebi que você, não digo que tem experimentado a religiosidade de cada local, mas você tem percebido mais a fundo. Não, eu experimentei. Tem experimentado? Sim. Em que sentido, assim? Assim, eu sou cristão. Né? Eu não falo que eu sou católico hoje, mas eu sou cristão. Eu acredito em Jesus Cristo. E sair para o mundo, né? Eu já estive em 13 países muçulmanos. Já fiquei mais de 3 meses na casa de muçulmano. Até aqui em Foz, um dos conteúdos que eu quero gravar na semana que vem é com um muçulmano. Eu quero passar um dia de muçulmano no Brasil. Como é ser um muçulmano no Brasil? Essa é a minha missão para a semana que vem. Conseguir achar um muçulmano aqui de Foz. Confrontar não, né? Para comparar. Exato, para entender. Aprendi a rezar, principalmente dos muçulmanos, que eles são muito quistos. As pessoas, nossa, por exemplo, enquanto eu estava em Paquistão e Afeganistão, eles odeiam cristãos, eles matam cristão. Mata nada. O muçulmano considera o cristão como a religião irmã. A gente parte do mesmo princípio da Bíblia, que para eles, depois Jesus Cristo veio Maomé e a gente parou em Jesus Cristo. Mas todos os princípios, até que Jesus é o Messias que vai voltar, é isso que acredita o muçulmano. Então a gente compartilha de muita coisa. O monoteísmo é só um Deus, né? Eles não gostam de religiões que pensam que existe mais de um Deus. E eles não gostam muito do cristão porque a gente valoriza demais Jesus Cristo, né? Essa é a diferença. Mas, meu Deus, nós somos religiões irmãs, por mais que pareça difícil de acreditar isso, muito mais do que outras, muito mais do que a grande maioria.
Sem te atrapalhar, nós estamos em Foz do Iguaçu, segunda maior colônia árabe do Brasil. Terminamos o Ramadã ontem, dia 9. Ontem, né? Ramadã, e a gente percebe, inclusive, o contato que a gente tem com árabes, libaneses. Foz é fora da curva. Iranianos. Não, Foz não existe nada igual. De uma forma geral. Foz é um ponto fora da curva para quem é daqui, sabe o que é uma religião muçulmana. Quem é de Cascavel não faz ideia. Sim. Que fica a 100 quilômetros daqui não sabe o que é muçulmano. Acha que vai ter preconceitos absurdos, né? E assim, até como eu tive vários preconceitos antes de começar a viajar. E aí eu fui descobrir, por exemplo, que é o povo mais hospitaleiro do mundo, o primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto. Muita comida, né? É o muçulmano. A gente acha que brasileiro é hospitaleiro. Eu faço uma pergunta. Você receberia um estranho na tua casa mais de 3 dias? Lá, eles não querem que você vá embora. No Paquistão, eu fiquei na casa de um cara. Era pra ficar um dia. Família, com filho, esposa, numa família que tinha várias... Os irmãos moravam tudo na mesma região. Era um dia. A mesma coisa. Não, você vai ficar porque final de semana eu vou te levar. Em resumo, eu fiquei 10 dias na casa do cara. Antes de eu ir embora, ele falou assim: Vitor, eu sei que você precisa... Porque eu não tô fazendo muito dinheiro. Eu comecei com o meu dinheiro próprio, tô crescendo, mas não tô fazendo um horror de dinheiro no meu projeto. Eu pretendo fazer isso um dia, mas é como se fosse uma empresa. Você não abre uma loja no primeiro ano, você vai ganhar um monte de dinheiro. Exato. Você vai trabalhar muito mais do que ganhar, você vai colocar muito mais do que tirar. E eu já tive consciência disso. E aí a gente conversava sobre negócio, porque ele é um homem de negócio. Daí ele falou assim: você não quer morar aqui um ano? Eu tenho um negócio que é um ouro lá, que ele até me levou na mina de ouro dele. A gente tem muito ouro na nossa região. Eu vou montar uma operação com você, você vai tocar. Eu garanto pra você que em um ano você vai encher o bolso de dinheiro. E aí depois você continua. Olha o nível desses caras. É um cara que eu não conhecia 10 dias atrás. É um cara que... Quando que no Brasil vai acontecer um negócio desse? O cara fala assim: fica aqui. Eu arrumo tudo pra você. Você vai morar ali, eu vou abrir a empresa pra você, a gente vai trabalhar junto pra você fazer dinheiro. Nesse nível de hospitalidade. Quando que acontece isso no Brasil? Com todo respeito. Chama muita atenção, sabe? Com todo respeito. Em relação à comida, meu Deus. É assim, ó. É come. E mais. Pagam tudo. Eles pagam tudo. No Paquistão é um absurdo. Tipo assim, de chegar, eu tava dividindo um táxi com outro cara também pra fazer. Eles dividem muito táxi. Tipo, como se fosse um ônibus, mas é um táxi, entendeu? Espera dar 5 pessoas e sai de um ponto pro outro, assim. Aí, o cara não falava inglês, ele tava no mesmo táxi que eu. Era 10 km de caminho. Ele não falava inglês, eu não tive contato nenhum com ele, assim, no mais, só aqueles tentativas de contato. Quando a gente parava pra comer, todas as vezes ele ia na minha frente pra pagar e eu nem tinha nem conversado com o cara. Ele não sabia nem meu nome e ele não deixava eu pagar. Por quê? Porque a hospitalidade dele é essa. Você é visitante, é visita. Exatamente. O muçulmano, ele tem dentro do Alcorão que o visitante é Deus. Guest is a God. É como se fosse um Deus. Então eles precisam tratar o visitante como Deus. Nessas regiões que era a Rota da Seda, a gente está falando aí de 4.000 anos de história, de peregrinação, de migração, de comércio, onde há 4.000, 3.000, 2.000 anos esse comércio era feito por viajantes que pegavam daqui, levava até aqui, o outro daqui, ia se levando assim as cargas. Muitos visitantes, muito comerciante, muito viajante. Então, esses caras recebiam esses caras na casa deles, eles davam comida na casa deles, porque eles precisavam desse comércio, da sobrevivência desse comércio. Então, isso ficou enraizado na cultura deles. Quando chega um peregrino, um viajante, culturalmente, religiosamente, eles tratam como Deus. Fantástico. Não, se você tem ainda preconceito com a religião muçulmana, reveja seus conceitos, porque é uma religião que tem os seus paradigmas em alguns lugares, que não são todos, porque existe uma interpretação muito diferente da religião, mas em Afeganistão foi um dos lugares que eu mais fui bem tratado. Os meus seguidores, as pessoas que me acompanhavam, falavam: Vitor, você vai morrer, vão te matar. É muito mais fácil você ser morto no centro de São Paulo, muito mais fácil você ser morto no Rio de Janeiro, até em Cascavel. Eu fui assaltado 5 vezes em Cascavel, eu já fui assaltado com mão armada em Cascavel. O cara meteu uma pistola na minha barriga em Cascavel. E nesses lugares do mundo que nunca vai acontecer isso, não existe isso, sabe? É bem curioso, não dá até dó de te interromper, imagina, sabe? Por favor. Eu vou parar um pouquinho para você tomar água e respirar. Eu começo a falar, Você viu que é numa balada só, tá?
Queria fazer uma pausa bem curtinha aqui para falar. Nós estamos, nesse exato momento, no episódio 1. Episódio 1. Olha só, que hein? honra. Episódio 1, tá? Do nosso podcast que está começando hoje. E o podcast chama É Isso Aí, Vitor. O que você está contando deixa a gente pasmo, assim. O nome do podcast é Isso Aí. Nós estamos na sede do Estúdios Leme, um estúdio que vai ser muito falado em Foz do Iguaçu também. Já tem outros podcasts aqui, tá? E temos alguns patrocinadores, né? Aí já Distância Dom, aí já mais famosos do Brasil. Nós temos a Descubra Comunicações, tá? Que você também vai ouvir muito falar, já com vários projetos aqui sendo realizados, beleza? E outros que eu vou mencionando aí na sequência. Não deixe de curtir e acompanhar também o podcast do Viver Melhor. Muita informação na área de saúde. Fica atento, tem coisa boa para você. E continuamos com o Vitor aqui. As perguntas aqui que eu elaborei, eu acho que nem precisava ter elaborado. Tá? Nem precisava. Mas vamos situar Foz do Iguaçu nesse teu roteiro aí. Pessoal, o Instagram Fantástica Volta ao Mundo, tá? Se você fizer assim um acompanhamento, você vai ver que realmente ele esteve em locais que talvez você já sonhou e não conseguiu botar o pé lá. E o melhor, ele traz particularidades. Porque como turista, eu acho que é diferente um pouquinho, né? Total. O modelo de viajar. Eu vejo que as pessoas vêm para Foz do Iguaçu e elas me pedem assim, para onde fica as cataratas? Para onde fica o Paraguai? Para onde fica, né, alguns atrativos assim que é aquele do catálogo. Fala assim, tem mais coisas, cara. Não dá para sair de Foz sem ter jantado no país vizinho aqui na Argentina, tá? O pessoal não sai de Cidade Leste. A Cidade Leste tem coisas mais para frente, tem restaurantes excelentes no Paraguai, tá? Aqui em Foz do Iguaçu, inclusive, a parte gastronômica tem crescido assustadoramente, tá? Tem vários pontos novos nos últimos 2 anos, pós-pandemia, tá? Atrativos. A gente tem até esperança que o próximo prefeito siga essa balada aí, sabe? Porque mudou muito. E eu estava falando, o cara vai como turista e ele não vê o cantinho do esconderijo, né? Exato. E a gente percebe que você tem feito isso, porque o turismo de atrativo é uma coisa e a viagem que você imerge na cultura é outra, que é o que você está fazendo, tá? Agora você vem para Foz, eu vi que você já visitou a Argentina, levou até teu pai junto, sim, né? Sim, fizemos um mochilão. E o velho fez sucesso lá, né? Mandou bem demais. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal da família Fulgêncio aqui de Foz do Iguaçu também, senão eles vão me puxar a orelha, que é a minha família, tá? E voltando, eu vi que teu pai chegou junto, cozinhou pra galera lá. Não, o pai mandou muito bem. Ele se adapta fácil. Né? É uma figura, aquele cara que não tem explicação, né? Não é à toa que tá aí uns maluquinhos assim, ó, na sequência, né? Saiu a família meio doida. Maluquinho da sequência. Você tem uma irmã que mora fora do país também? A dele mora na Austrália. Isso, aí, ó. Gente, ó, a irmã mora na Austrália. Quem que já foi pra Austrália? O pai tá em Rondônia, a mãe tá em Cascavel, eu no mundo, em qualquer lugar, e a minha irmã na Austrália. Uma família... Aproveitar bastante esse teu momento aqui. Então, vem pra Foz, tem uma estada de 1 semana em Foz? Basicamente 1 semana, entre Foz e Cidade Leste. Pra onde segue o barco? Então, eu tenho um cara que eu quero visitar no Paraguai pra mostrar a história dos brasiguaios. Então, eu quero fazer um conteúdo de Paraguai também bem profundo, sabe? Bom. Muito diferente daquilo que as pessoas só pensam que é Paraguai, o brasileiro médio, né? Não vamos falar as pessoas de uma maneira geral, mas a maioria pensa que Paraguai é só Cidade Leste e é só os primeiros 2 quilômetros e morreu o Paraguai. Tererê. Olha só, o conteúdo que eu quero fazer. Eu vou contar uma coisa pra você. Experimenta, hein? Tá, experimenta. Existe um prato típico paraguaio chamado vori-vori. Eu provei. Tá entre os 10 melhores pratos do mundo. É uma sopa, né? Uma sopa de um nhoquinho, uma bolinha ali. Eu já fiz Paraguai uma vez. Antes de começar o projeto, eu fiz como se fosse um piloto no Paraguai sobre conteúdo e tal. E eu fui pra Assunção e eu provei o vori-vori. É muito bom. Nossa, muito bom. Eu adoro sopa, né? Sou italiano, com sopa com massa, então minha mãe faz as minestras. Agnoline. Paraguai eu quero fazer um dia na vida de um ambulante. Então eu quero chegar lá, conhecer algum ambulante que vende camisinha musical, que vende as meias. Eu quero comprar. Eu quero comprar o dia dele. Falei, quanto você tira num dia? Eu vou pagar o dia dele. Aí no outro dia eu quero sair com ele, mas eu vendendo as coisas.
Quero ver qual que é o processo desses caras, né? Porque são pessoas extremamente invisíveis na nossa sociedade. A gente vai pra lá, a gente ignora, a gente acha que ele é... Mas a gente não sabe a história dos caras. Chato, né? Que fica, tipo, a gente não sabe o que tá passando realmente na vida do cara, né? Quantos não esses caras ouvem por dia? Você sabe que o Paraguai tem uma característica bastante curiosa, assim, eu valorizo muito. Que ele tem um pano, uma banquinha, aquela caixinha pendurada assim, e ele fala, mi negócio. Ele é empreendedor, aquilo mantém a vida dele, mantém a família dele. Legal. É mi negócio. Eu quero tentar passar um dia na vida desse cara, qualquer alguém que Deus vai me apresentar daqui a pouco, que eu não sei nem quem é. Eu pretendo falar sobre os brasiguaios. Eu pretendo falar sobre a guerra da Tríplice Aliança, né, que chama Guerra do Paraguai, mas não deveria ser esse nome. Eu quero entender a versão paraguaia. Eu quero conversar em Assunção com algum historiador para contar o lado deles, porque a gente sabe o nosso, né? A gente sabe que vai tocar na ferida. O que aconteceu versão brasileira. Herbert Richards. Mas eu já fui pra lá, eu já sei a história, que é a história contada pelo Paraguai, então eu quero mostrar isso. Sem falar qual é a verdade, porque eu não tenho capacidade, né? Não cabe a mim. Mas mostrar isso, né? Mostrar o lado deles. Tem... como que é o nome deles? Você sabe que a história tem essas características, né? Golpe pode virar intervenção, intervenção pode virar golpe, Depende né? do ponto de vista. Uma das coisas mais engraçadas que eu vi, os Estados Unidos principalmente, né? Eles denominam a guerra com o nome do adversário para fazer com que a culpa fique dele. Por exemplo, a guerra do Iraque. Não foi o Iraque que começou a guerra, então a guerra não é do Iraque. Né? Guerra do Vietnã. É a guerra do Vietnã. É porque essa é uma maneira de colocar como a guerra com o nome do culpado do lado, justamente para criar a imagem que é o Iraque, é o Vietnã. Cara, se você olhar a guerra do Vietnã, no meu ponto de vista, estive lá, é o maior absurdo que existe. É um absurdo que os Estados Unidos fez. Do início ao fim é um absurdo que ele fez, né? Maior derrota que nunca foi considerado derrota por eles, mas não tem como explicar o prejuízo que eles tiveram, as mortes que tiveram. Você tem visitado bastante memoriais, né? É uma das coisas que mais me chama memorial atenção. Lá da bomba atômica. Estive em Hiroshima, eu estive na fronteira entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. Essa também, cara, a gente desconhece aqui. Mas é uma história muito cabulosa. Meu Deus, quando eles fizeram essa divisão, meu, muito triste, tipo, muito triste. E aí que você visita aqueles lugares. É curioso a gente pensar assim que construíram uma barreira, construíram um muro e dividiu famílias, dividiu histórias, dividiu pai e mãe, né? E lá, nesse lugar especificamente, conta-se a Coreia do Sul, porque sempre eu vou partir de um princípio que eu tô contando uma versão, né? Sim. Porque o que aconteceu eu não sei. Conta-se a Coreia do Sul que existiu um sequestro em massa da Coreia do Norte. Então eles pegavam o exército deles, iam para essas cidades mais fronteiriças e sequestravam, tipo assim, de caminhão. Metiam a galera num caminhão, arma e levava. E eu não vou falar o número exato, mas vamos falar mais de 30 mil pessoas. Sequestrava o quê? Advogado, professor? Do que viesse, o que tinha. Levava pro lado deles da fronteira. E fechava o portão. E nunca mais. E essas pessoas nunca mais. Raros casos de pessoas que voltaram ou que a família do lado de cá teve notícia do que aconteceu com os demais. Mas se não... E a gente sabe disso? A gente não sabe disso, né? É muito distante para nós. Então, tem, nossa, muitas histórias tristes aí no nosso mundo. Ver do que o homem é capaz, né? Meu Deus, cara, o homem é um bichinho não brinca, maldoso, não brinca. Meu. Eu falo assim, tem que criar uma lei para quem chutar um cachorro, né? Não dá para acreditar. Olha. Tem uma lei para quem chuta um cachorro. Também a gente aprende a tirar o pau no gato desde pequeno, né? Em ironia, mas... Aprende a tirar o pau no gato. Como você sobe aqui pelo Paraguai, faz a América do Sul. Do Paraguai eu vou para... Eu lembro que o início do projeto começava numa Copa, terminava na outra. Exato. Então você vai passar pela Copa e continua a viagem. Continua, exato. Porque eu mudei, né? Porque eram 7 dias por país, matemática básica, né? De uma Copa a outra tinha 211 países que já participaram de uma eliminatória ou de uma Copa. Não, 211 países que tem uma seleção. Que tem uma organização... Que está inscrito na FIFA. Exatamente. Que a FIFA denominou um país. Então, tem um país, por exemplo, vamos falar, acho que é Niue. Não, Niue não.
A Cook Island tem 35 mil habitantes. O país inteiro tem 35 mil habitantes e tem uma seleção. Eles têm uma organização, tem uma CBF lá. Então são países que têm uma organização, muitas vezes é um escritório amador, não é nada de... Você imagina uma organização, não é nada disso. Mas são países que têm uma seleção. Então, por exemplo, qual que é a diferença? Por que tem mais? Por exemplo, a China, para a ONU, nas Organizações Unidas, a China é se você falar o que é Taiwan, é um território chinês. Então não é um país Taiwan para a ONU, mas para a FIFA é um país. Então tem a seleção de Taiwan. Macau tem a seleção de Macau. Hong Kong tem a seleção de Hong Kong. Para a ONU é só um, mas para a FIFA são vários. Entendi. Então essas denominações que acontecem diferentes. Tem várias ilhas no Pacífico aqui, que são, por exemplo, Cook Island não é um país reconhecido pela ONU, mas é um país reconhecido pela FIFA. E existe alguns que são ONU e não são FIFA, porque não tem seleção. Então depende. Muito curioso que ele já está falando que o Pacífico aqui, tá? Já tô acostumado com o mundo. Se você pegar aqui a canhotinha aqui e sair para o Chile, o Pacífico é ali. Qualquer coisa depois do Chile é Pacífico, né? Eu não sei como tá o nosso horário. Eu vou dar uma olhada aqui pro chefe das máquinas. Como é que tá o nosso horário? A conversa é boa, dava pra... Tem 2 minutos ou já deu 2 horas de conversa? 20 minutos? Tem mais 20 minutos. Tá bom, né? 20 tá minutos ótimo. Dá pra visitar mais quantos países? Olha, dá pra gente contar muitas histórias boas ainda em 20 minutos. Tá falando o projeto, né? Já deu para entender que vem pela frente. O que tem mais aqui? Algumas coisas assim bem de programa de auditório, né? Lembra qual a imagem? Deixa eu citar um item. Eu tinha terminado de assistir ao filme, tá? É a regência correta da língua portuguesa. Vou puxar um pouco pro meu lado aqui. Claro, assistir eu não ao sabia. Filme. Não sabia. Quem assiste a algo. E tinha terminado de assistir ao filme dos Sobreviventes dos Andes. Que na minha época era os Sobreviventes dos Andes. Aí agora é a Sociedade da Neve. Eu vi que você esteve lá também. Estive. Tá? E a pergunta é mais ou menos focada nisso, assim, não sobre essa visita, mas tem uma imagem que você acha que não vai sair da tua memória tão cedo? Que imagem de tudo que aconteceu? Aquela imagem. Dentro do mundo deito todo? na cama e aquilo vem ainda na minha cabeça. Do mundo todo. Olha, uma pergunta boa. Eu nunca refleti sobre isso. Não, eu acredito que uma específica não tenha. Algo que nossa, foi extremamente chocante, assim. São muitas histórias chocantes, eu acho que eu poderia falar. Bom, acho que dentro desse contexto de histórias, eu estive no Camboja, onde teve um dos maiores massacres da história, recentes principalmente, que aconteceu, não tem 20 anos, mais ou menos, acho que tem uns 25 anos, que teve um golpe de Estado e assumiu um ditador e ele matou mais de 3 milhões de pessoas. Crianças com armas na mão. Né? Tudo. Mataram absurdamente, assim, mataram principalmente os professores, os intelectuais, ele matou tudo. E aí eles pegaram uma escola e fizeram de presídio, eu visitei essa escola. E aí tinha várias fotos, porque eles ficaram 2 anos no poder, em 2 anos o mundo não soube o que acontecia lá. Eles fecharam todas as fronteiras, eles estavam matando todo mundo, de uma maneira extremamente braba, assim, uma maneira extremamente... maldosa, matando mesmo. Ele tinha um conceito meio socialista na cabeça dele, totalmente equivocado, de que as pessoas tinham que viver num grupo social mesmo, então criavam as fazendas, todo mundo tinha que ir para a fazenda para produzir alimento, e todo mundo que tinha um nível de intelecto um pouquinho maior, ele considerava que podia ser um inimigo. Então ele simplesmente matava. Se manifestar, se rebelar. Ele matou mais de 3 milhões de pessoas, e tinha fazendas de morte, que chama... Cemitérios? Killer Fields, alguma coisa assim, eu não lembro o nome. Mas era valas comuns, que ele levava de caminhões as pessoas lá, colocava a pessoa vendada, amarrada com a cabeça na vala, dava uma paulada e caía pra dentro, ia jogando, depois enterrava todo mundo. E principalmente a escola, que era um presídio, que serviu de presídio, e aí com as imagens que tinha, uma coisa que me chamou muita atenção pela maldade, assim, E aí depois de 2 anos,
depois de muita desconfiança dos países da redondeza, que eles, eu não lembro direito como foi, mas invadiram, e eles encontraram o que estava acontecendo lá e chegaram nessa escola, daí gravaram, tiraram fotos assim do momento da chegada, e aí eles e aí tem essas fotos. É algo muito, muito triste. É tocando na tua ferida aí. É claro que eu não... O Hiroshima também. Hiroshima me chama muita atenção. É uma coisa que não dá de acreditar que aconteceu. Tipo assim, não existe como imaginar que alguém em sã consciência aperte um botão para soltar. A gente tá vivendo esse momento latente aí, né, da bomba atômica. Você tá vendo que o último Oscar, bastante séries sendo construídas a partir disso aí, né? Acho que toca nessa maldade aí. O Vitor é em prol do mundo melhor, né? Isso aí é indiscutível. Eu vejo que você busca família, você falou bastante família, falou bastante de hospitalidade, né? Pessoal, dá uma pesquisada na palavra anfitrião para você ver. A gente brincou aqui com o termo host, né? Host. A pronúncia é host ou host? Host, né? O anfitrião. A palavra anfitrião tem uma profundidade. Se a gente busca as palavras assim na sua integridade, você vai ver que a gente banaliza às vezes algumas, sabe? Você fala uma palavra e cumpre o que ela tem, você vai ver que vai ter que fazer esforço. O anfitrião, a família, os filhos, né? O cara te coloca junto com os filhos. Alguém que abre a porta do quarto dos filhos aí para colocar um estranho, né? Seria. Você vê que a pessoa confia no ser humano ainda, né? Sim, é incrível. A gente conversaria a manhã toda. Eu acho que no Instagram acho que já até caiu o sinal, que é 1 hora só lá, né? Ah, é. E vamos deixar uma mensagem? Claro. Vamos chamar esse pessoal para te acompanhar? Vamos chamar. Não quero te cortar. Não, por favor. Para mim é um prazer. O que eu me sinto muito grato e honrado, ainda mais por ser o primeiro, Para mim é uma honra. E esse podcast ele vai bater em alguns princípios. Tá? Eu acredito que as pessoas vencem mesmo através da educação. Você termina contando essa história de uma escola que foi transformada numa prisão, né? Escola que foi transformada numa prisão. A escola não é uma prisão, a escola é libertação. E esse podcast ele vai trabalhar muito na linha de educação. Vou trazer professores aqui, né? Vou trazer pessoas que acreditam. Você falou que terminou a tua faculdade, você empreendeu, você usou o conhecimento para construir até essa tua viagem, né? Eu vi lá teu primeiro intercâmbio, o espanhol, você foi fazer inglês para viajar o mundo. Não é um cara despreparado que botou a mochila de 8 quilos, é isso? 8 quilos. De 8 quilos nas costas. Então, esse podcast vai trabalhar esse viés. Vamos deixar uma mensagem para essa galera, para te acompanhar. Claro. Mas que não desista, sabe? Chega de mimimi. A primeira mensagem que eu trago o mundo é bom. Apesar de nós termos muitas histórias de maldade no meio, as pessoas são boas de uma maneira geral. A gente tem muito mais pessoas boas no mundo do que pessoas más. A diferença é que a maldade faz muito mais barulho na nossa sociedade. Muito mais. A gente não liga a TV e vê histórias de um cara que ajudou o outro, né? A gente vê histórias tristes, né? Porque, infelizmente, culturalmente é isso que chama mais atenção. Mas o mundo é bom. É um mundo que vale a pena a gente lutar. Eu acho que vale a pena a gente abrir a nossa cabeça. Buscar um pouco mais de tirar o individualismo e trabalhar mais pensando em prol da sociedade de uma maneira geral. Se tá bom pra mim e não tá bom pro meu vizinho, então não tem que estar 100% bom pra mim, sabe? Eu acho que a partir do momento que a gente enxergasse o mundo dessa maneira, que enquanto não tivesse bom pra todo mundo, realmente não estaria bom, a gente poderia ter um mundo muito melhor. Existe muita coisa que dá pra ser feito. Se cada um realmente fizesse a sua parte, somasse um pouco mais, tentasse pensar mais em sociedade de uma maneira geral, principalmente se tratando dos nossos políticos. Eu costumo falar que você vê um político roubar para comprar um carro melhor ou uma bolsa mais cara para a esposa e tirando da boca daquele que não tem. Qual o sentido disso, né? Que sociedade é essa? Se fosse para ele comer que ele roubasse, era uma coisa. Mas ele tira da boca do outro para ele comprar coisas que ele não precisava, sabe? Então, mas eu acredito no nosso país, é um país muito bom, é um país muito quisto. A gente tem uma cultura boa. Acho que a gente vive de uma maneira leve e feliz. Isso a gente deve se orgulhar muito do país que a gente vive, agradecer a Deus, sem guerra, sem desastre natural, sem muitas coisas. Só o fato de não ter risco nenhum de cair uma bomba dentro da tua casa amanhã já seria um motivo gigantescamente grande para você agradecer.
Um país que nós temos uma liberdade religiosa, que também é algo muito importante, que a gente não sabe o quão bom é isso, mas eu posso falar para vocês que não existe prisão maior do que essa. Por exemplo, na Índia, que você tem as castas lá, quem nasce numa casta inferior, ele acha que é um karma, ele acha que é algo que ele tem que pagar, ele tem que sofrer a vida inteira como... É destinado, tá fadado a isso. É um castigo de Deus para ele ter nascido assim, por isso ele precisa sofrer para que na próxima vida ele venha numa casta mais rico, mais evoluída. Você quer prisão maior do que essa, de que você achar que é culpado a tua vida inteira, desde o primeiro dia, teu pai achar e você achar que teu filho é culpado porque se ele nasceu nessa casta. Então nós temos uma liberdade religiosa, nós temos que ser grato a isso e buscar o teu desenvolvimento, talvez fazer da tua vida algo que seja útil, sabe? Eu tive muitos privilégios, eu sempre falo isso. Eu sou um cara privilegiado e eu sei disso, eu reconheço. E é através desses privilégios que eu me sinto na obrigação de gerar algo positivo pro mundo, sabe? Tipo, de tentar fazer com que a vida de quem não teve tanto privilégio que eu seja um pouco melhor. Como? Eu acho que gerando conteúdo e trazendo conhecimento para essas pessoas agrega. Talvez eu não vou mudar a vida dela, mas talvez com o meu exemplo eu possa até mudar. Então, é você se sentir parte de uma sociedade que precisa de pessoas melhores, que precisa de homens e mulheres melhores, buscar essa evolução e somar, fazer algo mais. Show de bola, mensajona. Talvez você não saiba, mas você tem muita coisa para nos contar. Senta aí e conta. É isso aí. Obrigado, muito obrigado, Vitor. Um grande abraço. É o nosso podcast que saiu da caixa e agora ninguém segura mais. É isso aí. Você é o número 1.